Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira, graças a Deus, mais uma semana se inicia e nós estamos aqui para mais um café com Deus. Eu aqui, Bispo Edson, e você aí na sua casa, no seu local de trabalho, se deslocando para o seu local de trabalho, quem sabe até mesmo já voltando do trabalho e Deus certamente te acompanhando. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã e ao longo de toda esta semana. Queridos, nós vamos hoje para o capítulo 17 de Provérbios. Eu quero pensar primeiramente o verso 17, onde fala de algo muito importante nos nossos dias. Diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Queridos, quem tem um verdadeiro amigo entende com muita clareza, sem nenhuma dúvida, o que o sábio está dizendo nesse verso 17. Esse capítulo ele tem muitas coisas importantes nas quais é importante nós darmos uma pincelada pelo menos. Por exemplo, no versículo 1, que diz que a melhor coisa que se tem é ter a paz de espírito, porque tem muitas coisas que estão em banquetes de rico, mas sem alegria. Muitas pessoas estão podendo fazer ricos banquetes, estão abastados economicamente, mas estão miseravelmente infelizes com a vida que têm. Porque não basta o dinheiro, não basta a fama para deixar alguém feliz. Então ele já começa o capítulo falando da inutilidade da riqueza, da fama. Então ele já começa falando da inutilidade destas coisas se você não é feliz, se você não tem a Deus, se você não tem amigos, se você não tem famílias que participam de tudo isso com você. Ele ainda fala que nós devemos tomarmos muito cuidado. Este capítulo ele nos dá um alerta contra as conversinhas, contra as fofocas, contra as piadas imorais, contra as palavras chulas. Ele nos adverte contra todas estas coisinhas. Sabe, queridos, eu já lidei com muitas pessoas e lido ainda com pessoas que estão com suas vidas destruídas, cheias de maldição. E não é por pecados grandiosos que ela cometeu, é por conta dessas impurezas que vão se somando à vida dela no dia a dia. São pessoas que são apaixonadas por fofoca, pessoas que são apaixonadas por conversinhas tolas, pessoas que são apaixonadas pela imoralidade, pela sensualidade, pelas fofocas, por estas coisas que contaminam a vida do homem. Que as pessoas às vezes a grosso modo olham e não acham que isso seja um pecado. Mas são exatamente estas pequenas impurezas, esses pequenos pecados que têm destruído a vida de muita gente, aberto portas de maldição, portas de legalidade para o inferno na vida de muita gente. Ainda nesse capítulo tem algo muito interessante que eu gosto muito, que trata já, quem sabe, da minha próxima fase, que ele fala da alegria de ser avô, né? O avô é muito feliz, aquele que consegue ver os seus netos é alguém muito feliz. Esses dias eu estava até brincando com a minha esposa na fila do restaurante, nós vimos os avós com os netos na fila do restaurante, e ali preocupado, falando com os netos, cuidando, e as crianças agitadas para lá e para cá, e eles preocupados com o que as crianças iam pôr no prato, ensinando as crianças a colocar a comida no prato, e aquela coisa toda. Eu brinquei com a minha esposa quando chegar a nossa vez. Porque isso é bom, isso é um privilégio. Nem todos conseguiram chegar nesta fase. Então isso é um privilégio, poder ver os netinhos, poder brincar com os netos. É claro que não estragar os netos, né? Não prejudicar a educação dos netos. Que os avós tenham sabedoria para educar os seus netos, ser um apoio, um ponto de apoio para os filhos na educação dos netos. Não para destruir tudo aquilo que eles construíram nos filhos, agora destruir nos netos. Então tem que tomar esse cuidado também. Mas seguindo, ele ainda fala sobre a questão de quem não consegue entender o que é o real significado da vida. Há um ditado popular, muito comum, talvez você já tenha ouvido também, que quem semeia vento colhe tempestade. Nesse capítulo ele dá um significado muito importante para isso, porque de fato,
Quem vive semeando vento na vida dos outros, no ministério dos outros, na família dos outros, no relacionamento dos outros, certamente vai uma hora ou outra colher tempestade na tua vida. É a lei da semeadura. A Bíblia trata disso em vários textos, não só em Provérbios. E tem muita gente que não para pensar. Tem muita gente que não entende, bispo, eu não sei por que eu estou colhendo isso na minha vida. Bispo, eu não sei por que eu estou passando por isso. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se não é Deus te provando, você está colhendo alguma coisa que você possa ter plantado. Então, muito cuidado com aquilo que você tem semeado. Porque a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso é um fato. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. No versículo 11, ele nos adverte quanto a isso. E lá no verso 16, ele fala algo muito importante nos nossos dias. Ele diz que o dinheiro na mão de um tolo é como um vendaval. Ou seja, ele vai falar para nós que quem não sabe administrar o que ganha, nunca terá o suficiente para uma vida plena, para uma vida bem-sucedida. Quem não sabe administrar o que ganha, nunca terá um bom salário. Para ele, nunca terá um bom salário. Nunca haverá uma quantidade suficiente. Porque o problema não é no quanto ele ganha, não é o que ele ganha. Tem a ver com a sua gestão dos seus recursos, dos seus bens. E muitas pessoas hoje estão com as suas dívidas destruídas pelas dívidas, mas não é por conta do que ganha. Porque tem pessoas que ganham muito menos, estão com a vida muito melhor. Tem a ver com a forma que a pessoa gerencia aquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. Então, como nós gerenciamos os recursos que Deus tem disponibilizado, colocado em nossas mãos, é muito importante, porque a Bíblia diz que aquele que não sabe ser fiel a Deus no pouco, nunca Deus irá colocá-lo no muito. Então, ser fiel não é só no quesito de você saber ofertar, dizimar, fazer as suas contribuições, abençoar as pessoas com os seus recursos. Não, tem a ver com a sua gestão, com a gestão dos seus recursos. E muitas pessoas não estão sabendo fazer isso. Gastam muito mais do que ganham. E isso é um problema. Então, nós precisamos aprender com isso. Então, queridos, aprender com a sabedoria de Provérbios é algo extremamente importante nos nossos dias. Muitas pessoas, eu acredito que na verdade todo ser humano deveria ler várias vezes o livro de Provérbios. Precisava aplicar esses princípios na vida dos seus amigos. Que tipo de amigo você é? Já que ele está tratando sobre isso dos versículos 17 até o 24, ele vai tratar sobre isso, vai falar sobre isso também, né? Que tipo de amigo nós temos sido? Temos sido um bom amigo? Qual o tipo das pessoas que nós temos nos relacionados? Porque as pessoas com as quais eu me relaciono dizem muito a meu respeito. Então isso é um fato que nós precisamos também tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão fracassando por conta dos relacionamentos nos quais elas estão inseridas. Pessoas que estão se relacionando com pessoas que só sabem puxar ela para baixo. Pessoas que têm no seu ciclo de amizade, pessoas que só afastam ela de Deus. Pessoas que têm no seu ciclo de amizade, pessoas vulgares, pessoas promíscuas, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, pessoas que as distanciam de Deus, pessoas que mais as afastam de Deus do que as aproximam. Como tal pessoa pode viver a plenitude daquilo que Deus tem para ela? Como que tal pessoa pode ser bem-sucedida? Não vai, não tem como. Então, que tipo de amigo nós somos e que tipo de amigo nós temos? Porque o tipo de amigo que eu tenho denuncia quem eu sou. O tipo de amizade que eu cultivo denuncia aquilo que eu sou. Então nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que ver sobre isso. Buscar esta experiência, essa sabedoria, para que nós possamos desenvolver a nossa vida e sermos muito mais abençoados do que já somos. Então, o texto nesta manhã de Provérbios está falando sobre solidariedade, mas está falando também sobre amizade. Temos que ser solidários. Passamos por um momento caótico, como vimos aí no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas foram solidárias, ajudaram, se manifestaram, se moveram, e temos que ser mesmo, e fizemos também, e temos que fazer com outros, mas eu acredito que próximo a você também tem pessoas precisando da sua ajuda também. Ajude lá, eu sei que lá ainda está precisando, mas olhe pessoas à tua volta também que ainda precisam também do teu socorro. Mas fala da amizade, não só da importância da amizade,
mas de um cuidado que temos que ter também com as nossas amizades. Que você possa refletir sobre tudo isso na manhã e no dia de hoje. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero orar pela vida de cada um deles. Pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus amigos. Cada uma das pessoas que tem se colocado como amigos, que tem orado pela minha vida, que tem me ajudado, que tem me abençoado, que tem me fortalecido, que tem me confrontado, me corrigido, sempre que eu preciso, ó Deus, sempre que eu estou me afastando do alvo, porque estes de fato são os meus reais amigos. Obrigado por estas pessoas, Senhor. Obrigado e abençoe a vida de cada uma delas. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as renove. Deus, e que o Senhor prepare ainda outras pessoas nesse nível, desse tipo, para estar ao meu lado. Pessoas que me puxam para cima, pessoas que me elevam, pessoas que me trazem para perto de Ti, pessoas que fortalecem a minha fé, pessoas que me empurram para junto da Tua palavra, que me confrontam nos meus erros, nos meus pecados, porque é assim que eu preciso, ó Deus. E abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e que o mesmo aconteça com eles, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.